Salve turma, neste vídeo nós faremos a codificação, né? Botaremos em prática esses conceitos de fila circular estática, onde nós codificaremos um tipo abstrato de dados para essa fila, tá bom? Já peço para você deixar seu like e se inscrever no canal. Acredito que tudo isso nós conseguiríamos fazer em um único vídeo, se não, no máximo em dois a gente consegue finalizar esses conceitos. Então, para esse tipo de abstrato de dados, nós faremos uma função de criação dessa estrutura, de desalocação, no nosso destroy, duas funções para checar se a fila está vazia ou está cheia, uma função de enfileirar, né, nosso enqueue, uma função de desenfileirar, nosso dequeue, e uma função de pick para que a gente consulte, dê uma espiada, né, no primeiro elemento dessa fila. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu já fiz algumas coisas, deixa eu mostrar para vocês aqui os códigos, já fiz alguma coisinha para acelerar um pouco o nosso processo, mas olha aqui, ó, eu tenho essa pasta aqui dominando estruturas de dados 1 do nosso repositório no GitHub. Eu criei aqui uma pasta chamada filas, então deixa eu entrar aqui, ó, nessa pasta chamada filas. Aqui dentro da pasta filas eu tenho os slides dessa aula e nós temos também uma pasta de códigos, então vamos entrar aqui nos códigos. Aqui nos códigos eu tenho uma outra pasta para as filas estáticas e dinâmicas, ainda não tem nada aqui no dinâmicas, vamos na pasta estáticas, aqui. E muito bem, eu tenho essa libed. Essa libed, pessoal, para que vocês consigam começar no mesmo código base aqui no vídeo, ela é uma cópia da libed do último vídeo de pilhas, tá? Que nós fizemos. Então nós temos as nossas pilhas dinâmicas, né? Que terminou na parte 3. Então nós temos essa libed, eu copiei de lá, tá? Dentro da pasta pilhas, dinâmicas, parte 3, libed, eu vou partir dessa implementação, né? Dessa versão da nossa biblioteca. Então muito bem, ó, abri aqui, deixa eu abrir o nosso VS Code, porque eu tenho algumas coisas para mostrar. O que eu fiz aqui logo de cara, eu já criei os dois arquivos, o header e o arquivo de implementação para a nossa fila. Então, eu vim aqui na pasta include, eu coloquei aqui, ó, criei um arquivo static_queue.h, que vai ser o nosso arquivo de cabeçalho da nossa fila estática, né, circular estática. E aqui no source, né, no src, eu criei o arquivo de implementação, né, static_queue.c. E aqui, pessoal, eu estou adotando a convenção que quando eu falar nesse caso aqui na nossa biblioteca de códigos static queue, significa que já é essa fila circular estática, tá? Então eu já vou ter aquela correção do índice do end, do begin, com a nossa lógica circular, tá bom? Por padrão eu vou adotar isso. Então, o que eu fiz aqui no nosso arquivo de cabeçalhos? Então, eu defini essa estrutura, né? Nosso static queue. Então, nós vamos ter uma estrutura com esse nome, cuja implementação nós faremos no ponto C, né? Já a gente vai fazer. Nós temos, então, a função de criação, função de destroy, isEmpty, isFull, size, né? Eu vou até fazer uma função para retornar o tamanho da nossa fila já. O enqueue, pick, dequeue e um print para imprimir tudo para ver que se a gente está fazendo certo, tá bom? E agora eu estou aqui no nosso static_queue.c para a gente fazer a nossa implementação que vamos começar agora. Então vamos começar implementando aqui o quê? Vamos pegar aqui nosso tipo, né? Então vamos implementar aqui esse tipo de dados, essa struct para nós. Então eu copiei ali, né, a assinatura da struct, agora vamos fazer a implementação dela. Então eu estou definindo aqui uma struct chamada _static_queue, que vai ter um apelido chamado static queue para nós. Inicialmente, o que nós temos? Vamos voltar aqui, né? A gente vai ter o quê? Nós temos esse vetor aqui que vai representar os dados para nós dessa nossa fila, né? Então, vamos supor que nós vamos fazer uma fila de inteiros. Vou colocar aqui um atributo chamado data, que vai representar, então, esse vetor para nós, né? Esse vetor de dados para nós aqui, que é da nossa fila, né? Então, a gente tem esse vetor data. Esse vetor ele vai ter uma capacidade máxima, que nós vamos guardar esse dado também. Então, ele vai ter o capacity, que é a nossa capacidade máxima do vetor, a quantidade de elementos, né, que esse vetor aguenta, né, que eu posso inserir. Nós também guardaremos aqui o nosso size, que vai indicar para nós o tamanho da fila num determinado momento, ou seja, o número de elementos que tem inseridos naquela fila, naquele determinado momento. E nós também temos que guardar o begin e o end, né, pessoal? O begin e o end, que são os nossos duas variáveis que nós estamos guardando os índices, né, do intervalo dentro do vetor que define para nós a nossa fila. E tudo está sendo long, porque aqui para nós, né, como a capacidade, eu quero deixar um número bem grande, né, da capacidade de tamanho, né? Então, se eu estou usando long para capacidade, eu tenho que usar long para todo o resto, né, tanto para o tamanho quanto para os índices que pode acontecer. Muito bem, nós fizemos isso. A primeira coisa que eu vou fazer é a função de criação e de destroy. Então, eu vou fazer essas funções aqui.
Então, ó, função de criação, né? O nosso static queue create. Nós vamos passar o tamanho máximo, né, dessa fila, né, desse vetor que nós queremos alocar. E nós vamos alocar toda a estrutura, né, esse vetor de dados e tudo mais, e vamos retornar para nós essa fila estática, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui, então, alocar para nós uma fila Q, que é do tipo static queue. Vamos dar aqui um calloc de 1, size of static queue, né? Podemos até colocar aqui um alias, né, para o ponteiro, né? Isso que nós temos feito, né? Opa! Temos feito assim. Então, muito bem, acabamos de alocar um bloquinho de memória para casar com isso, né? Deixa eu até desenhar aqui para vocês, para ficar mais fácil, né? Para acompanhar. Então, nessa linha aqui, ó, 16, o que nós estamos fazendo é que o nosso Q vai ser igual a uma caixinha, que vai ter um campo lá, dados, data, né? Vai ter outro campo lá que está chamando capacidade, vou chamar de cap aqui. Vai ter um outro campo que vai ser chamado de size. E vai ter o nosso begin e o nosso end. Então, estamos alocando isso. Com o calloc, inicialmente está todo mundo 0, aqui está nulo, aqui está 0, 0, 0 e 0. É isso que está inicialmente. O que nós temos que fazer agora é o seguinte, ó. Vamos já guardar o valor da capacidade que eu estou passando, capacity. Vamos já fazer a alocação de um vetor de dados, né, para nós. Né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que o nosso vetor de dados ele seja igual ao quê? Seja igual ao calloc de quantos elementos? Exatamente a capacidade máxima, né, que é o nosso número máximo de elementos. Né? Então, vai ser o capacity para nós, size of, como é um vetor de inteiros, a gente faz isso, e retorna para nós aqui um ponteiro de inteiros. Então, nesse momento aqui, o que nós temos, né, vamos supor que a nossa capacidade aqui, vou colocar que seja 5 a nossa capacidade. Na linha 17, a gente colocou esse campo aqui com valor 5. Aí, o que nós fizemos aqui? Inicialmente, criamos aqui um outro vetor de dados que vai ter 5 elementos. Né? Então, vai ter um ponteiro aqui e temos esse vetor aqui que vai ter 0, 1, 2, 3 e 4. Então, tem 5 elementos, 0, 1, 2, 3 e 4 aqui para nós. Então, o nosso dado está assim. Agora, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Por mais que o calloc coloque 0 em tudo, vamos colocar aqui, vamos colocar na mão esse 0 só para ficar claro o nosso algoritmo. Então, inicialmente aqui a nossa fila não tem nenhum elemento e tanto o begin quanto o end tem valor 0 também. Essa era a nossa representação e vamos retornar aqui esse elemento que nós criamos. Return que podemos fazer dessa maneira. Então tá aqui, ó, acabamos de fazer, até vou colocar desse jeito, talvez fique mais interessante. Então acabamos de fazer a função de criação. Então no final das contas o que a gente está passando, né, quando chamar essa função, estamos passando essa estrutura de dados aqui, né? E como estamos usando o calloc para tudo, aqui vai estar tudo 0. Essa é a estrutura que a gente tem. Vamos fazer o destroy dela, né? Para o destroy dela eu estou usando aquele nosso template, né, esqueleto, para fazer a desalocação e setar a variável que está fora dessa função como nulo, né? Então eu estou passando a referência de uma fila Q. Então para isso o que nós vamos fazer, né? Vamos fazer aqui o static queue. Static queue Q vai pegar o conteúdo dessa referência. Se você não tem ideia do que eu estou falando, procura aqui na playlist do curso, né? Desalocando um vetor ou desalocando uma matriz que vai mostrar exatamente esse esqueleto para nós e o porquê dessas coisas. Né? Aqui tem algum problema, o que está dando problema aqui? Acho que eu errei o nome, né? Eu coloquei um K a mais, né? Não tem esse K aqui. Static queue, que vai pegar o conteúdo dessa referência, e aqui está faltando o I agora. Muito bem, acho que agora foi. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte, né? Nós queremos agora desalocar essa caixinha aqui, então primeiramente o que eu tenho que fazer é desalocar esses meus dados, né? O meu vetor de dados, eu vou dar um free no vetor de dados, para depois eu desalocar essa caixinha aqui. Então, eu vou dar um free no nosso Q. E agora eu vou setar o conteúdo da referência que eu passei como nulo, né? Para setar o ponteiro que está lá fora como nulo, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Lá fora ele vai setar as coisas para nós. Então, fizemos a função de criação e desalocação, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Fizemos a função de alocação e desalocação. Vamos agora ver o que a gente tem que fazer. A gente pode fazer essas 3 funções que é bem rapidinho, para depois ir para o mais importante, que é enfileirar, desenfileirar e dar uma espiada.
Então vamos fazer aqui a implementação dessas três funções aqui. Então eu quero retornar se a nossa fila está vazia. Opa! Se a nossa fila está vazia, se está cheia e o tamanho dela, né? Então, qual que vai ser a assinatura da minha função? Então, vai ser static queue is empty. Eu passo, então, um ponteiro para essa nossa fila estática, né? E é constante porque é somente leitura, então eu não quero alterar nada, por isso que é constante. Eu vou retornar um booleano, né? E o booleano ele está chiando que não tem aqui, é porque faltou eu colocar o stdbool, né? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, dar um include aqui no ponto H, no stdbool, que é o ponto H, que é a biblioteca que contém o tipo bool no C, tá? Então eu tenho que fazer isso agora, ó, não tem mais nenhum erro, ele vai dar certo aqui para nós. Então, muito bem, o que nós vamos fazer? A nossa fila, então, ela vai estar vazia se o quê, né? Se o tamanho dela, né, o size dela for 0, né, pessoal? Então retorna essa pergunta, essa consulta. Olha, o tamanho da fila, ou seja, a quantidade de elementos que eu inseri, né, que eu tenho na minha fila nesse momento, é igual a 0? Se for, vai retornar true, significa que a nossa fila está vazia. Por mais que o teu vetor tenha capacidade, outra capacidade, o size que vai mostrar se a fila está vazia. Tá? É só isso, é só essa linha de código. A função que verifica que se está cheia, ela vai retornar algo parecido, só que agora o nosso size, que guarda o tamanho da fila, vai retornar se o tamanho da fila é igual à capacidade máxima do nosso vetor. Então, se o nosso vetor pode colocar até 5 elementos e a gente já colocou 5 elementos, então significa que a fila está cheia, não tenho mais posições para fazer essa inserção. Né? Basicamente é isso. E por fim, vamos fazer o nosso size aqui. Ó. O size é muito simples. Né? A gente vai retornar simplesmente o valor do size, né? Porque eventualmente o nosso programa pode querer consultar esse valor por alguma forma, e é importante mostrar que nós estamos fazendo essa função, porque aqui no nosso ponto H, que será apenas o único arquivo que nós colocaremos, né, nós faremos a exposição, né, desse arquivo para os programas e para outras coisas. Esse arquivo .h ele não tem a definição, a implementação da nossa estrutura de dados da nossa fila. Ou seja, tudo isso aqui que nós fizemos, ó, ele está escondido no nosso arquivo .c que ninguém tem acesso. Então, é por isso que eu estou fazendo essa função size, porque eventualmente outro programa, outra pessoa que só tem acesso ao ponto H, vai querer saber o tamanho da fila naquele momento. Como eu não consigo acessar diretamente esse atributo size do nosso tipo static queue, porque aqui no arquivo de header, né, que nós incluiremos nos programas, ele não mostra, ele só mostra que existe um tipo de dado chamado static queue que foi implementado em algum lugar e eu não sei a implementação. Nós estamos fazendo essa função para retornar esse valor para nós. Simples assim. Para terminar esse vídeo, eu vou dividir esse vídeo então em duas partes, pessoal. Olha só o que eu vou fazer aqui então. Nós temos que fazer uma última coisa. Deixa eu abrir o Makefile aqui para adicionar, né, aqui no nosso target libed. Eu vou adicionar então a diretiva de compilação aqui do nosso static queue. Então nós vamos fazer isso, ó, static queue. É para funcionar a nossa compilação, então deixa eu voltar aqui no nosso código, vou dar um make clean, né, no nosso terminal, vou dar um make agora. Vamos ver se ele compilou, deve estar aqui em cima, né? Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui, cadê? Está aqui em cima. Static queue, ó, tá aqui a linha. Ele fez a compilação então desse nosso arquivo .c com essas implementações, então por hora isso aqui tá funcionando, então não sei se a lógica está certa, né? Mas pelo menos está compilando, né? Então o que a gente vai fazer? Para não ficar um vídeo longo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir esse vídeo de implementação em dois, então. Então eu vou criar aqui dentro da pasta de filas estáticas, né? Eu vou então aqui fazer o seguinte, eu vou colocar aqui então uma parte 1, onde eu vou mover esse código aqui da nossa libed para a parte 1. E no outro vídeo eu venho na parte 2 então e a gente encerra fazendo a função de enfileiramento, desenfileiramento, a espiada, né, o pick e um programa para testar isso aí. Tá bom, pessoal? Então é isso, nos vemos então no próximo vídeo.